Olá, me chamo Bárbara e a nossa equipe hoje vai falar um pouco sobre os aços patináveis, também conhecido como os aços cortens. Ele é bastante utilizado atualmente na construção civil por conta da sua alta resistência à corrosão e da sua baixa liga. Vou iniciar falando um pouco da sua história, de como ele foi desenvolvido e da sua chegada aqui no Brasil. O aço patinável, ele foi desenvolvido em 1930 nos Estados Unidos, onde ele foi patenteado, com o nome comercial Corten. Originalmente, ele foi desenvolvido para a indústria ferroviária, onde ele permitiu a construção de vagões mais leves e de ferrovias. Após a utilização para a indústria ferroviária, foi observado a sua alta resistência à corrosão, até então desconhecida. Após essa observação, foi que se pensou em utilizar o material para outros fins. Tem registros que em 1958 o arquiteto Eron Sarini utilizou o material em um dos seus projetos em um prédio administrativo no estado de Illinois. A partir daí, os aços patináveis ele teve grande utilização na arquitetura. Falando um pouco da chegada aqui no Brasil, ele chegou só em 1966, onde vem sendo utilizado até hoje em várias construções de pontes, de prédios, de viadutos, de catedrais, fachadas de edifícios e obras de arte. Gostaria de mostrar um pouco também para vocês do cronograma da sua chegada aqui no Brasil, onde mostra um pouco das primeiras pesquisas desenvolvidas do aço e a primeira produção também em escala comercial da indústria. Propriedades, né? Existem dois tipos de aços patináveis. O primeiro é com baixo teor de fósforo, que é menos de 0,05%. Então, eles precisam de adicionar mais elementos sólidos para conseguirem, de fato, uma maior resistência à corrosão. Os elementos sólidos que eu digo são ligas, né? Geralmente são ligas, então, conforme vai misturando esses tipos de ligas diferentes, o endurecimento vai ficando mais sólido e mais resistência à corrosão. E os aços patináveis especiais, que são com altos teores de fósforo, que é mais de 0,05% a cerca de 15% de fósforo que existe neles, são bastante semelhantes aos aços de baixo teor, né? Precisam misturar a liga e tudo mais. Suas composições químicas são compostas por carbono, silício, fósforo, enxofre, cromo e níquel. Cada um possui uma porcentagem diferente e são divididos em três categorias: o SS de níquel A, o SS de níquel B e o SS de níquel. Boa noite, meu nome é Nicole. Eu vou falar sobre a formação e oxidação do aço corten. O aço corten ele é formado pelo cobre e fósforo, que atuam de forma primária, cromo, níquel e silício, que atuam de forma secundária, e que criam uma liga que favorecem a resistência à atmosfera e favorecem também a formação da patina, que é um composto químico que se forma na superfície do metal, que também foi desenvolvido uma técnica de pintura em cima dessa reação, que pode ser utilizada nas superfícies metálicas de madeira e no tijolo, e composto pela diluição do ácido muriático na água. E a oxidação do aço corten, ela é diferente das oxidações que acontecem nos metais comuns. Por quê? Porque no aço corten ela tem a aderência, então a corrosão é menor. Já a oxidação, que a gente conhece como ferrugem, que é uma camada protetora, que
que é criada em contato com a atmosfera e a umidade do ar, ela não consegue se aderir aos metais comuns, então a corrosão acaba sendo maior nos metais comuns do que no aço cortem. E alguns ambientes que favorecem essa corrosão maior nos ambientes industriais por conta do enxofre que compõe o ar, né? E nos ambientes marinhos, que por conta da salinidade da maresia. E com isso, por conta da patina, o aço cortem acaba tendo 3 vezes mais resistência do que um metal comum, só com a ferrugem. Bom dia, meu nome é Valdemar, faço parte da cadeira de Ciências dos Materiais, né? E dando continuidade aí em relação ao aço cortem, né? Também conhecido como aços patináveis. Eu vou falar mais precisamente em relação aos processos, a priori, dos processos de soldagem, tá? Do aço cortem. O aço cortem, ele existem vários processos que ele pode ser soldado, né? Em unidade de fabricação, utiliza-se normalmente para fazer a solda raiz, né, que é um termo técnico aí de solda, utiliza a solda TIG, né, a solda TIG. E para fazer o preenchimento e acabamento da soldagem, utiliza o arco submerso, né, o arco submerso, que é um nível de produtividade muito alto, né, e como utiliza-se o próprio chama de fluxo, né, no momento do arco ali, para evitar o contato com o oxigênio e oxidar o metal, né, a produtividade é muito alta, certo? Então, isso em configurações de fabricações de pipe choke. Mas normalmente quando se trabalha com soldagem de campo, né, de aço cortem, seja chapas, seja tubos de aço cortem, o arco submerso também não apresenta muita vantagem porque a estrutura demandada por ele é grande, né? E como é que normalmente se aplica, como é que é o processo de soldagem dos arcos cortens no campo, né? Utiliza-se normalmente a raiz no processo TIG, né? A raiz do processo TIG, e faz-se o enchimento no processo MIG, né? Em relação ao processo da soldagem dos aços patináveis com aço, do aço cortem, ele pode ser feito tanto manualmente, né, com tostes e tudo mais, ou tanto automaticamente, como eu falei, como um arco. Além disso, posso utilizar processo automatizado de sistemas como o Google Cat, que é fazer preenchimento de chapas e tudo mais. Tem algumas ferramentas para utilizar, tá? Falando de aplicações, só complementando em relação voltando um pouco no processo de soldagem, né? A, os consumíveis, né? Quando falo os eletrodos e para fazer o preenchimento da solda, eles têm que ser muito específicos e vinculados à norma que o aço cortem trabalha, tá? Em relação à aplicação do aço cortem, em função dessa resistência, né, resistência à atmosfera, né, ele tem essa capacidade de passar por intempéries e ter essa resistência de uma alta resistência à corrosão, né? Então, a aplicação dele se utiliza muito em o que a gente costuma chamar em montagens, em obras de um brownfield, né? Ou seja, em ambientes marrons, né? Ou seja, quando o nível de manutenção é muito baixo, né? Daquela tubulação. Então onde é que se aplica muito o aço cortem? Por exemplo, em tubulações de rejeito em processos de usinas, né, de minério e tudo mais, as tubulações de rejeito e as tubulações de água vinculada ao processo de rejeito ali, elas normalmente são de aço cortem, porque elas ficam espalhadas ali ao tempo, levando chuva e tudo mais, né? Chaminés, por exemplo, de termoelétricas, né? Termoelétricas, normalmente são feitas de aço cortem em função ali da alto processo de corrosão ali natural do processo do processo da queima de combustíveis para rodar as turbinas, né? Então, o aço cortem, ele é amplamente utilizado, conforme a turma falou, em relação ao mercado, né? Um aço que já está sendo utilizado desde 1933, então não é nenhuma novidade, né?
é um aço que requer algumas especificações, né? Não são, por exemplo, a parte de pintura do aço cortem não é uma pintura comum, né? Tem que ser uma pintura vinculada de fato às características das características de composição do metal, certo? É, então aqui tem alguns exemplos aí de aço cortem. Veja que ele sempre aparece esse A de oxidado, mas ele naturalmente a resistência dele, como fica exposto, né, é muito grande, né? Então no nível de corrosão ele vai ter uma velocidade menor, certo? Então a gente hoje tem esculturas, né, tem fachadas, por exemplo, de aço cortem, né? Estruturas metálicas, né? Você vê aí, né, estruturas aí arquitetônicas metálicas, você tem pontes feitos de aço cortem, tá? E é isso, né? Então, o aço cortem, ele de fato tem uma vasta aplicação no mercado de, de indústria, construção e arquitetura, né? Ele, em relação aos aços comuns, né? Não patináveis, chamamos assim, ele é um aço que é mais oneroso, né? Mas em contrapartida, você tem um contrabalanço de economia com um baixo custo de substituição, né? Baixo custo de manutenção de pontos que sejam produzidos, fabricados e montados com aço cortem, tá bom? Então, com esse assunto aí das aplicações de soldagem, eu fecho o trabalho da cadeira de Ciências dos Materiais. Espero que todo mundo tenha entendido e compreendido, tenha somado